Fala, meus elétrons, tudo pósitron? Na última aula a gente viu a ideia de curva de filme. Então vimos que essa curva de filme é extremamente importante quando eu quero relacionar densidades de imagem com exposição. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre qualidade de imagem. Vamos lá? Então, quando a gente trabalha com filme radiográfico, eu tenho qualidades de imagens diferentes. E essa qualidade de imagem são influenciadas por alguns fatores. Primeiro fator, contraste. O que é contraste? Contraste é a relação da diferença entre o claro e o escuro. Esse contraste é a capacidade do filme de detectar intensidades e energias diferentes de radiação. Então, se um filme tem alto contraste, ou seja, ela consegue identificar muito bem uma radiação de alta intensidade e uma radiação de baixa intensidade, você vai ter diferenças de tonalidade muito grande. Então eu estou colocando aqui para vocês, embaixo, um filme com baixo contraste, ou seja, você vê um filme mais acinzentado. Um contraste intermediário, que você já vê uma diferenciação, e um filme com alto contraste, onde você vê uma grande diferença do branco e do preto. Então esse contraste nada mais é do que a diferença de densidade entre duas regiões adjacentes, ou seja, claro e escuro. Se você for medir a densidade de uma parte e da outra, você consegue achar o contraste subtraindo essas densidades. Como assim, Eric? Vamos dizer que eu tenho uma densidade D1 de 2,2 e uma densidade 2 de 1,8. O contraste vai ser a diferença entre as densidades, ou seja, 2,2 menos 1,8. Então o contraste é de 0,4. Beleza? Segunda influência que eu tenho no meu filme, segunda característica importante de um filme, é o gradiente. Gradiente, ele trabalha com o efeito da forma da curva característica do filme radiográfico. Então, cada filme a gente viu que tem uma característica diferente, tem uma curva diferente. Se por acaso eu pegar um ponto dessa curva e traçar uma reta, eu chamo essa reta de reta tangente. Tá? Vamos lembrar um pouquinho lá da matemática. Toda vez que eu tenho um gráfico e tem uma reta que passa por apenas um único ponto, eu tenho uma reta tangente. Então, o gradiente nada mais é do que uma reta tangente em um certo ponto de uma curva. Se essa curva, se esse ponto apresentar um gradiente maior do que 1, ou seja, se a minha reta for maior do que 1, eu tenho uma alta inclinação. Isso significa que nessa região o meu filme vai apresentar um alto contraste. Mas se por acaso eu traçar essa reta e esse contraste for menor do que 1, eu tenho uma baixa inclinação. Então, essa baixa inclinação vai me dar um baixo contraste de imagem. Então, eu consigo controlar o contraste da imagem através da região aonde eu vou trabalhar, ou seja, da relação de densidade e exposição. Beleza? Terceira qualidade da parte de imagem é a definição. A definição, ela trabalha com a mudança de densidade de uma área para outra. Como assim, Eric? Não entendi. Olha para essa primeira imagem da esquerda. Eu tenho dois olhos. Um olho com uma grande definição e um olho com uma baixa definição. Você pode perceber que no da direita, o olho da direita, ele está o quê? Mais pixelado. Então, as diferenças de contraste, de tonalidade, elas me dão menos detalhes. Então, a minha imagem ela perde qualidade. Então, eu falo que ela tem uma definição mais baixa do que o olho da esquerda, que já tem muito bem definido essas regiões. Isso é importante quando, por exemplo, a gente trabalha com uma radiografia em filme e uma radiografia digital.
A radiografia digital, ela me dá muito mais detalhes. Por quê? Porque a minha tela consegue capturar tantos detalhes e ter um contraste tão grande e uma definição tão alta que eu vejo detalhes melhores. Então olha para a imagem da direita. Eu tenho dois seios. Um seio na esquerda é de uma imagem digital. Você pode ver muitos detalhes dessa imagem. Já o da direita é o mesmo seio, só que agora eu estou vendo a partir de um filme. Então, o filme ele não tem tanta sensibilidade quanto uma imagem digital. Logo, o filme tem uma definição pior do que a definição de uma imagem digital. Beleza? Eric, como é que eu faço para melhorar a qualidade de imagem? Você pode utilizar uma tela intensificadora, também chamada de ecrã. Nesse ecrã, ele é caracterizado pelo quê? Você tem um recipiente. Nesse recipiente, você tem um filme fino de chumbo. Que ele serve para quê? Ele diminui o tempo de exposição do ensaio radiográfico. No momento que você diminui o tempo de exposição, você reduz o quê? Você reduz o crescimento dos cristais. Então você tem uma imagem com uma melhor definição. Ou seja, cristais menores, uma granulação menor, mais fina. Então você tem uma qualidade melhor de imagem. Então o ecrã ele serve para melhorar a qualidade da sua imagem. Beleza? Então eu estou colocando aqui para você duas imagens. Uma imagem sem ecrã e uma imagem com ecrã. E você pode perceber que a imagem da esquerda você tem o quê? Um baixo contraste e você tem uma qualidade pior do que a qualidade do objeto da direita. Então você consegue ver o quê? Linhas mais definidas, regiões muito bem delimitadas. Então a sua qualidade de imagem com o ecrã é maior do que sem ele. Beleza? Eric, e qual é o equipamento que a gente utiliza para fazer essa radiografia? A gente trabalha com esse sistema aqui, tá? Então eu tenho uma central onde eu posso controlar KV, tempo, MA. Então a gente pode controlar todos os parâmetros do processo, fora que ele tem um cabo que me distancia da fonte. Então eu tenho esse cabeçote que funciona muito parecido com um cabeçote que a gente trabalha com radiografia hospitalar. Só que aqui ele é móvel. Então esse cabeçote você posiciona no local onde você quer. Normalmente ali tem o quê? Ali tem sua ampola, o catodo, o anodo, igualzinho que a gente tem no hospital. Então, nesse cabeçote, você tem a parte de resfriamento, você tem a ampola, o cabeçote de chumbo, então os filamentos. O que vocês viam lá para o hospital, a gente tem basicamente nesse sistema. Então, você se afasta, programa nesse controlador lógico programável, nesse computadorzinho, e dispara. Então, esse equipamento é utilizado para radiografia industrial. Beleza, Eric. Vou usar esse equipamento. Mas como é que eu faço para radiografar esses materiais? Seguinte, as técnicas radiográficas, elas podem ser tanto técnicas que você radiografa por dentro de uma peça ou por fora de uma peça. Quando você radiografa dentro de uma peça, você pode ter a sua fonte, o seu cabeçote do lado de fora, aonde você pega e coloca o filme atrás da peça, como na imagem abaixo, ou no próximo caso que a gente vai ver, que é a gammagrafia, eu coloco a fonte dentro da minha peça e posso irradiar toda uma certa região. E então a gente pode pegar e fazer várias radiografias ao mesmo tempo, de áreas totalmente diferentes. Então você pode economizar tempo
colocando por dentro e irradiando a peça como um todo, ou se você quiser uma parte específica, irradiar apenas uma seção daquela peça. E o que eu consigo enxergar quando eu faço uma radiografia industrial, Eric? Por exemplo, eu tenho um tubo aqui. Vocês conseguem ver que existem alguns pontinhos pretos e uma região branca? Isso é um defeito. Isso são defeitos. Como assim, Eric? Olha para essas regiões aqui. Então, você pode ver pontinhos pretos e uma rajada branca. Eu tenho dois tipos de problema nessa peça. Eu tenho porosidade, ou seja, que seriam furos na minha peça, podendo ser ocasionada por corrosão, por próprio desgaste mecânico. E eu também tenho a falta de fusão do material, ou seja, esse material ele não foi processado adequadamente. Então, a partir de uma imagem, eu consigo ver problemas diferentes. Aqui, segunda imagem. Eu tenho uma imagem onde você está vendo o quê? Uma trinca quase na vertical. Então, é como se fosse uma falha, uma pequena rachadura. Tá? Então, essa trinca pode se propagar e causar um estrago maior, pode causar uma falha catastrófica no seu material. E na imagem de baixo, você consegue enxergar alguma coisa? Isso. Olha outra trinca aqui. Então, você consegue ver o quê? Uma trinca horizontal nessa peça. Então, mostra que essa peça precisa de quê? Manutenção e ser trocada, porque ela vai apresentar uma falha daqui para frente. Beleza, galera? Então é isso. Na aula de hoje, a gente viu um pouco sobre qualidade de imagem, vimos o equipamento que se utiliza dentro de radiografia industrial e alguns exemplos de radiografia. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!